Imagine uma comunidade onde o tempo parou há 3 séculos. As mulheres usam vestidos escuros e toucas brancas sob o sol escaldante. As crianças brincam descalças nos campos de milho, mas nunca viram uma televisão. A palavra progresso é sinônimo de pecado. Este não é um museu a céu aberto. Este é o mundo dos menonitas. Um grupo que fugiu da perseguição na Europa para construir seus próprios oásis de fé e tradição na América. Mas, por trás da imagem pitoresca de carroças e fazendas pacíficas, esconde-se uma realidade muito mais complexa e sombria. Do controle absoluto sobre as mentes à exploração oculta do trabalho e segredos familiares, enterrados profundamente nas raízes do trigo, vamos mergulhar no lado mais obscuro de uma das comunidades mais secretas do planeta. Um silêncio ensurdecedor. Bem-vindos a um mundo paralelo. Viajar por estradas rurais em estados como Pensilvânia, Ohio ou no norte do México é como cruzar um portal invisível. De repente, a paisagem muda. Torres de celular desaparecem. Linhas de energia somem. Rodovias asfaltadas dão lugar a estradas de terra marcadas por sulcos profundos deixados por rodas de madeira de carroças. E então, você os vê. Homens em macacões escuros e chapéus de palha de abas largas, conduzindo arados puxados por mulas. Mulheres em vestidos longos e modestos, de cores sólidas como o azul marinho, preto e verde escuro, usando aventais. Caminham com as costas retas e os olhos baixos. É uma cena que parece ter saído de uma pintura do século XIX, mas não é uma reconstituição histórica. É a vida cotidiana de centenas de milhares de menonitas, Amish e outros ramos anabatistas em toda a América. A primeira impressão para um observador externo é de profunda paz e ordem. As fazendas são impecavelmente cuidadas. Os jardins são geometricamente perfeitos. E reina um silêncio quase sobrenatural, quebrado apenas pelo mugido das vacas, o relincho dos cavalos ou o rangido de uma bomba d'água manual. É uma sensação de Éden, uma utopia agrária que o mundo moderno perdeu há muito tempo. Turistas passam, tiram fotos à distância e seguem em frente com um sentimento de nostalgia e inveja. Que vida simples e pacífica, pensam. Mas essa simplicidade é uma ilusão. É o resultado de um controle social tão rígido e meticuloso que faz com que as sociedades mais restritivas do mundo moderno pareçam libertinas em comparação. A calma aparente é, na verdade, produto de um silêncio imposto. Um silêncio ensurdecedor. É o silêncio das mulheres, que não podem expressar suas opiniões em público. É o silêncio das crianças, ensinadas a obedecer e nunca questionar. É o silêncio dos homens, que carregam a pressão de sustentar uma família grande em uma economia que os marginaliza. É o silêncio das vítimas de abuso, que temem a punição por se manifestarem. É o silêncio, não a paz, que é o alicerce sobre o qual todo o sistema tradicional menonita se baseia. A pedra angular desse mundo é o Ordnung, uma palavra alemã que significa ordem ou disciplina, mas não é um conjunto de recomendações. É um código não escrito que dita cada aspecto da vida, da cor das meias que se deve usar, a maneira correta de aparar o bigode, do tipo de arreios permitidos para os animais, a proibição absoluta de seguros de vida, pois isso demonstra falta de fé na providência divina. O Ordnung varia de comunidade para comunidade. Algumas são mais rigorosas, outras um pouco mais indulgentes. Mas seu objetivo é sempre o mesmo: eliminar a individualidade e garantir a uniformidade. Vaidade, orgulho e autodeterminação são os piores pecados imagináveis, porque colocam o indivíduo acima da comunidade. E é essa comunidade, a Gemeinschaft, que é tudo. A identidade pessoal se dissolve completamente na identidade do grupo. Você não é João ou Maria. Você é um membro da igreja menonita. A exclusão da comunidade, o Meidung, ou rejeição, é a punição máxima. Um destino considerado pior que a morte. Implica ostracismo total. Família e amigos
Devem cessar todo contato com a pessoa excomungada. Eles não podem nem mesmo comer na mesma mesa. Para alguém que nasceu e cresceu nesse sistema, onde o mundo exterior é retratado como um lugar de pecado, caos e perdição, o Meidung é uma sentença de exílio existencial. É uma ferramenta de controle tão poderosa que garante a obediência às regras não por convicção, mas por medo terrível. Mas quem são realmente os menonitas? Sua história começa na Europa do século XVI, durante a Reforma Radical. Liderados por figuras como Menno Simons, de quem receberam o nome, eles foram brutalmente perseguidos por católicos e protestantes por suas crenças radicais. Batismo apenas para adultos conscientes de sua fé. Pacifismo absoluto. Separação total entre igreja e Estado. E recusa em fazer juramentos. A perseguição os transformou em um povo nômade, sempre em fuga. Da Suíça para a Alemanha, da Alemanha para a Rússia e, finalmente, durante as grandes ondas de migração entre os séculos XIX e XX, para os Estados Unidos, Canadá e América Latina, em busca de liberdade para viver de acordo com suas próprias regras. Uma fuga para o confinamento. A história de uma diáspora forçada pela fé. A história dos menonitas não é uma história de estagnação, mas de fugas constantes. É o maior dos paradoxos. Um povo que viajou por continentes inteiros em busca de liberdade, apenas para erguer repetidamente muros invisíveis, mais altos e espessos que qualquer fronteira. Sua jornada não foi para algo, mas para longe de algo. Longe da espada, longe da forca, longe de qualquer autoridade que lhes dissesse como pensar ou no que acreditar. Mas, em cada novo refúgio, o padrão se repetia. A liberdade conquistada era rapidamente trocada por um rígido controle interno. A perseguição externa moldou um instinto de manada tão poderoso que a própria ideia de uma opinião individual se tornou a traição final. Para entender a mentalidade de fortaleza sitiada que define as comunidades mais conservadoras hoje, é preciso seguir os rastros de sangue e medo que elas deixaram para trás. Tudo começou nas águas turbulentas da Reforma Protestante do século XVI em Zurique, Suíça. Enquanto Lutero e Calvino reformavam a igreja por dentro, um grupo mais radical decidiu que o verdadeiro cristianismo deveria começar do zero. Eles eram os anabatistas, ou rebatizadores. Seu pecado capital era declarar o batismo infantil sem valor. Eles acreditavam que a fé era uma escolha consciente de adultos, um pacto pessoal com Deus. Para as autoridades da época, tanto católicas quanto protestantes, essa ideia era pura dinamite. Minava a própria base da sociedade. Se o Estado não pudesse contar com cidadãos batizados ao nascer, sua autoridade desapareceria. Os anabatistas se tornaram os hereges mais perseguidos da Europa. As crônicas da época detalham um massacre metódico. Os anabatistas eram caçados como animais, eram afogados em rios e lagos, zombando sinistramente de sua crença no batismo. Eram queimados na fogueira, enterrados vivos, torturados com mós de afiar. Suas mulheres eram jogadas no reno em sacos costurados. A perseguição era tão brutal que foi chamada de Täuferjägerei, a caça aos anabatistas. Foi desse inferno que surgiu a figura de Menno Simons, um padre católico holandês que, após uma crise de fé, se juntou aos anabatistas. Simons não era um teólogo revolucionário. Ele era um organizador. Ele forneceu estrutura a um movimento sem cabeça e desesperado, pregando a não violência e a separação do mundo. Seus seguidores, espalhados por toda a Alemanha, Holanda e Suíça, ficaram conhecidos como menonitas. A fuga se tornou seu único modo de vida. Primeiro para a Prússia e depois, a convite da czarina Catarina, a Grande, para as vastas estepes da Ucrânia e da Rússia. Ela lhes ofereceu o que eles tanto buscavam: isenção do serviço militar, liberdade de religião e terras férteis. Eles deveriam colonizar os territórios selvagens e demonstrar suas habilidades agrícolas. Foi um acordo que eles aceitaram de bom grado.
Lá, no isolamento da planície russa, eles prosperaram. Ganharam reputação de agricultores excepcionais e desenvolveram uma vida comunitária próspera. Mas, mesmo nesse mundo relativamente seguro, as sementes do controle interno já haviam sido plantadas. Para manter os privilégios concedidos pela coroa, eles precisavam garantir a uniformidade absoluta. Qualquer desvio poderia comprometer o status de toda a comunidade. Autocensura e vigilância mútua se tornaram ferramentas de sobrevivência. Esse paraíso frágil desmoronou no final do século XIX. O crescente nacionalismo russo aboliu seus privilégios. O serviço militar agora era uma ameaça real aos seus princípios pacifistas. Mais uma vez, o fantasma da perseguição os forçou a arrumar as malas. Eles olharam através do oceano para o novo mundo. Entre 1870 e 1920, enormes ondas de menonitas russos migraram para as pradarias do Canadá e dos Estados Unidos. Essa foi a jornada mais decisiva. A América representava a última fronteira, a última chance de construir seu próprio reino separado, longe dos exércitos e reis da Europa. E eles conseguiram. Eles se estabeleceram principalmente no meio-oeste americano e nas províncias canadenses de Manitoba e Saskatchewan. Mas foi aqui, na terra da liberdade individual, que muitos grupos menonitas decidiram parar o tempo. O trauma da diáspora, a memória genética da perseguição, cristalizou-se em uma doutrina de separação total. O mundo exterior não era mais apenas um lugar de tentação. Era o inimigo, o mesmo que havia matado seus ancestrais. As tecnologias mais recentes, o automóvel, o telefone, a eletricidade, não eram vistas como progresso, mas como um cavalo de Troia do mundo. Uma ferramenta que poderia corroer sua comunidade por dentro, seduzindo jovens com ideias de individualismo e vaidade. Uma jaula de regras, o Ordnung e o controle total sobre a vida. No mundo exterior, a liberdade é medida em escolhas. Que roupa vestir, que música ouvir, que carreira seguir, no que acreditar. Na comunidade menonita conservadora, a liberdade é a ausência de escolha. A paz interior não está na autodeterminação, mas na submissão absoluta a um código que dita tudo. Esse código é chamado de Ordnung. Não é um livro que se pode comprar, nem uma lista que se pendura na igreja. É uma constituição não escrita, transmitida de geração em geração por meio de exemplos, sussurros e correções constantes. É a jaula invisível mais perfeita já construída, porque suas grades são assimiladas por cada membro desde o berço a ponto de não serem percebidas como uma prisão, mas como a ordem natural do universo. Aqui, a menor rebelião, um botão extra em uma camisa, um rádio escondido, não é um ato de autoexpressão pessoal. É um terremoto que ameaça os fundamentos de toda a sociedade. Ordnung, uma palavra alemã que significa ordem, disciplina ou regulamento. É o mecanismo de controle social mais eficaz que se pode imaginar. Sua força reside em sua onipresença e imprecisão. Nenhum documento único o define completamente, permitindo que bispos e anciãos da Igreja o interpretem e apliquem com uma flexibilidade que mantém todos em um estado de obediência ansiosa. Nunca se pode ter certeza absoluta de que cumpriu todas as regras, pois elas permeiam cada microgesto da existência. O vestuário é o marcador mais visível e mais regulamentado. Para as mulheres, os vestidos devem ser de cores sólidas e escuras, sem padrões que possam distrair ou incitar a vaidade. Decotes profundos são proibidos. As mangas devem chegar pelo menos até o cotovelo, e a bainha deve ficar bem abaixo do joelho. O cabelo nunca é cortado e é mantido preso sob uma touca ou lenço, um lembrete constante da humildade bíblica. Para os homens, as calças nunca têm zíperes, apenas botões. Suspensórios são obrigatórios. Camisas sem gola e chapéus de abas largas protegem do sol e de olhares curiosos. Cada detalhe,
Do tipo de tecido à ausência de bolsos traseiros nas calças masculinas para evitar uma silhueta presunçosa, é prescrito. Essa uniformidade não é apenas prática, é teológica. Ela apaga a individualidade e reforça a identidade coletiva. Lembra a você todas as manhãs, quando se veste, que você não é eu, mas nós. Mas o Ordnung vai muito além da aparência. Ele dita as tecnologias permitidas. A eletricidade da rede pública é quase universalmente proibida entre os grupos mais rigorosos, como os Amish, pois cria uma conexão literal e figurativa com o mundo exterior. Um mundo de vaidade e pecado. Geradores pneumáticos, hidráulicos ou a diesel são usados para tarefas importantes. Telefones, se permitidos, ficam em uma cabine externa, longe da casa, para evitar tentações e interferências na vida familiar. Carros são proibidos. Apenas carruagens puxadas por cavalos são permitidas, limitando fisicamente o alcance dos movimentos das pessoas e retardando o ritmo da vida, garantindo a compactação e a conexão da comunidade. As regras se estendem à vida social e agrícola. Elas ditam como construir uma fazenda, longe da estrada principal, como mobiliar uma casa, sem decorações, sem fotos, espelhos apenas para fins práticos, como cortar o cabelo e até mesmo como cultivar a terra. O uso de equipamentos agrícolas pesados é frequentemente restrito ou proibido, para evitar a tentação de competir com o vizinho para ver quem tem o maior trator, o que é um pecado de orgulho e desigualdade. Até mesmo as práticas sexuais no casamento estão sujeitas a escrutínio e regulamentação tácita. O mecanismo para garantir o cumprimento das regras não é uma polícia secreta, mas algo infinitamente mais difundido: a constante vigilância mútua, conhecida como Kannst es wir anerst Masche. Posso ser responsabilizado por isso? Cada membro da comunidade é ao mesmo tempo um guardião e um prisioneiro. Espera-se que todos corrijam gentilmente qualquer pessoa que vejam se desviando, desde uma criança vestindo roupas muito coloridas até um homem flertando com uma ferramenta elétrica.